né? Ok. Então, bom dia a todos. Boa tarde. Bom dia, porque é todo dia, né? Tem que fazer assim, bonjour. Então, do livro Conflito e Paz, de Bert Hellinger, nós estamos na página 55. Então, consciência e alma. Então, vou começar a ler, depois vamos fazer sempre, depois da leitura, fazemos o comentário da leitura. E aí, se você tiver alguma dúvida, alguma questão para ser colocada, você traz. Então, eu posso responder, a gente pode fazer uma grande roda de interlocuções, a gente vai compreendendo esses pensamentos de Bert Hellinger e como é que ele traz o olhar para a vida, qual é a clareza que ele também está trazendo. Então, e com isso, vamos crescendo pessoalmente e coletivamente. E aí, vamos lá. Consciência e alma. O conflito entre as consciências. A consciência coletiva não conhece a distinção entre o bom e o mal, no sentido da consciência pessoal. A consciência pessoal é a consciência que julga. O domínio das consciências coletivas, da consciência coletiva, ninguém pode ser excluído. Nem mesmo quem é julgado mal pela consciência pessoal. Aquele que, sob seu influxo, foi banido como pretensamente mal, é trazido de volta, sob o influxo da consciência coletiva, por meio de alguém que o representa. O que a consciência coletiva considera mal e culpável é justamente a exclusão de alguém. Portanto, exatamente o contrário do que a consciência pessoal julga bom. Pressionado pela consciência pessoal, o indivíduo, baseado no sentimento de inocência, é induzido a fazer algo que transgride a consciência coletiva. Por exemplo, um filho, agindo por amor, tenta assumir um lugar de seus pais, a expiação por alguma culpa. Com isso, embora se sinta inocente, ele se coloca acima dos pais, tornando-se culpado perante a consciência coletiva. Consequentemente, sob a pressão dessa consciência, sua ação fracassa. Os movimentos da alma. Somos educados para ser responsáveis, mas justamente esse trato é a causa de muitas desgraças, fracassos, acidentes e suicídios. Em consequência de propósito como este, eu sigo você, ou eu vou no seu lugar. Para escapar dessas consequências, o indivíduo precisa submeter-se a uma purificação, para que lhes permita transpor os limites impostos por essa consciência e ingressar noutro espaço, onde reina outras leis que o ajudam nessa superação. Esse é o espaço da alma. Num sentido mais amplo, o espaço dos movimentos da alma. Essas leituras não são tão simples, né? De serem compreendidas, porque ela está para além da nossa consciência pessoal. Sempre, isso é certo, isso é errado, eu não gosto, não rejeito, né? Aquilo que é diferente. Então, aqui também está em jogo uma vinculação, mas essa ultrapassa os limites da nossa família e dos outros grupos a que pertencemos. Esses movimentos também podem ser chamados de movimentos de uma consciência, porém, de uma consciência mais compreensiva, que integra num todo maior o que estava separado.
Então, o caso do aidético. Como se manifestam os movimentos da alma e dessa consciência maior e mais abrangente? Citarei um exemplo. Um aidético no México pediu-me para fazer a constelação de sua família. Ele fora contaminado por um amigo que lhe ocultara o fato de ter contraído a doença. Na constelação, coloquei diante do aidético um representante desse seu amigo. Eles ficaram frente a frente e se olharam por um tempo. Então, tive uma luz sobre o movimento da alma do rapaz e levei-o a dizer ao amigo: eu esperava por isso. Portanto, algo totalmente adverso do que era de esperar, mas a frase revelou-se verdadeira. Então, escolhi uma mulher para representar a doença e a coloquei ao lado do amigo. O aidético se ajoelhou, abraçou os pés de ambos e lhe fez uma profunda reverência, numa atitude de entrega. Foi um movimento da alma. Um movimento como esse é incompatível com o movimento habitual da consciência. Deixa eu marcar aqui, porque eu vou falar sobre isso. Quando o rapaz se ajoelhou diante de ambos, levou a dizer: aceito a vida de vocês. E foi totalmente verdadeiro. Assim, esses movimentos profundos da alma não temem o sofrimento e a morte. Sua dinâmica é totalmente diferente. O doente ficou em paz, em perfeita paz consigo mesmo e com um todo maior. Quando permitimos aos movimentos da alma que se desenvolvam e se desdobrem, eles sempre unem alguma coisa, conectando o que estava separado. O movimento profundo da alma é sempre um movimento de amor, onde tudo finalmente se une. Consciência. Por seus efeitos sensíveis, a saúde e a doença são comparáveis à boa e à má consciência. Quando tudo ocorre bem em nossos relacionamentos, temos uma boa consciência. Sentimos acolhidos, seguros e integrados em nossa família. E sentimos algo semelhante aos outros grupos a que pertencemos. Este bom sentimento é vivido como inocência e, para a maioria das pessoas, é o mais belo e desejável dos sentimentos. Todas as homenagens distintas que recebemos da nossa família ou de outras pessoas confirmam e asseguram esse sentimento é o nosso direito de fazer parte dela. Algo semelhante se passa com a nossa saúde. Quando todos os nossos órgãos se harmonizam e quando o corpo, a alma e a mente cooperam e servem às necessidades da vida, sentindo-nos bem, saudáveis, leves e seguros, confiantes e voltados para a vida. Sobre esse aspecto, a saúde funciona como uma boa consciência. Tal como ela é desejável, promete e traz felicidade. Agora, saúde, doença e consciência. Quando agimos em nossos relacionamentos de uma maneira que comprometemos nossa vinculação à família, temos má consciência. E nos sentimos culpados. Essa sensação é tão incômoda que nos força a mudar nosso comportamento
para reparar nosso direito de pertencer. Assim, do mesmo modo que a boa consciência, a má consciência está a serviço da vinculação e do bem-estar, apesar de seu desconforto, ela também está a serviço da felicidade, por seu objetivo e seus efeitos. Algo semelhante nos ocorre muitas vezes com a doença. Apesar de incômoda, dolorosa e frequentemente perigosa, ela nos força a pensar na saúde e a desenvolver esforços para recuperá-la. Deste modo, à semelhança da má consciência, a doença também contribui para uma vida melhor. Nesse sentido, ela é boa. Doença e má consciência. Contudo, observamos que muitos doentes crônicos com risco de morte parecem felizes. Apesar de doentes, e por isso mesmo, como se a doença lhes proporcionasse uma boa consciência. Entre outras palavras, a doença lhes dá a sensação de se sentirem vinculados, inocentes e acolhidos, ao mesmo modo que outros se sentem felizes com sua boa consciência. Assim como os outros sentem a inocência como o bem supremo e o máximo de felicidade, a doença é útil. E essas pessoas para conseguir ou preservar sua inocência. Dessa maneira, o anseio pela inocência pode favorecer a doença, pois a saúde parece colocar em risco a inocência. Com isso, a boa consciência impede ou até mesmo sabota o correto tratamento da doença. Neste caso, a saúde cria a má consciência e a doença proporciona a boa consciência. Como isso é possível? Eu vou ler essa resposta a essa pergunta, que o Bert traz, e paramos para fazer uma reflexão maior. Okay? O amor cego. Pela necessidade de fazer parte, a criança dentro de nós quer assemelhar-se a alguma pessoa querida, por exemplo, a sua mãe doente. Quando sofre o mesmo que a mãe, ela sente-se unida quando a olha nos olhos e é o mesmo amor que a faz adoecer, o mesmo amor que a faz adoecer e até mesmo exige de que, com a bênção da mãe, faça tudo para recuperar a sua saúde. Portanto, esse amor não deve considerar apenas o próprio coração. Deveria atentar também para o amor da mãe, que deseja o bem da criança, mais do que o seu próprio. Em outras palavras, esse amor cego precisa abrir os olhos para que a criança, em vez de adoecer com inocência, fique sã com inocência. Muitas vezes, porém, esse amor cego conduz não somente à doença, mas também à morte. Quando a criança diz à falecida mãe ou falecido pai: quero estar com você, quero seguir você. Esse anseio é irresistível em algumas doenças e se quer muita força
para fazê-los retornar à vida. Também aqui o amor cego precisa abrir os olhos, encarando, por assim dizer, a pessoa querida que faleceu e percebeu que o anseio de estar com os mortos não alcança o fim desejado, pois a morte é mais do que um reencontro e causaria dor aos mortos. Se um vivo pensasse que sua morte lhe permitiria reunir-se a eles, proporcionando alegria a eles e a si mesmo. Nesse particular, é necessário haver um esclarecimento e uma compreensão depurada dos nossos desejos mágicos. Deste amor cego, também nasce a ideia de que é possível morrer em lugar de uma outra pessoa, para que ela se cure, continue viva, ou não precise mais expiar por uma culpa sua. Na pressuposição de que tal sacrifício apagaria a culpa pessoal. Nesse contexto, a saúde e a doença, que ocorreria como consequência do amor, estão também associadas à boa consciência. Então, vamos dar uma paradinha aqui, para que a gente possa comentar tudo isso que já foi dito anteriormente. Então, que está chegando agora, sejam bem-vindos. Então, vamos olhar agora para no início desse texto, ele traz a consciência da alma e os movimentos da alma. Então, ele fala dessa consciência pessoal e dessa consciência coletiva. E quando existe algo que fere a família, pela exclusão, o movimento da alma faz com que alguém possa assumir esse lugar do excluído. E muitas vezes essa exclusão se traduz em doenças, né? E ao mesmo tempo, a gente está vivendo essa polaridade entre culpa e inocência. Então, ele fala esses movimentos da alma e traz uma frase muito forte aqui. Fomos educados para ser responsáveis. Mas justamente desse trato, juntamente com esse traço, é a causa de muitas desgraças, fracassos, acidentes e suicídios. Então, a pergunta é: o que faz muitas pessoas que estão vivenciando essa questão, o que pode isso estar revelando? Que movimentos da alma as grandes tragédias nos revelam? Então, que olhar é esse que eu preciso olhar? O meu olhar de consequência daquilo que eu faço com minha própria vida e daquilo que eu trago para os meus descendentes. Então, e eu sei que às vezes é confuso, as pessoas não compreendem muito bem essa linguagem entre boa consciência e má consciência, e o que é que tem a ver com a nossa consciência pessoal. É como se a gente pudesse falar didaticamente, e a consciência, a gente se move através da consciência. Não sei se a consciência tivesse uma vozinha interior que falasse assim, siga por aqui,
é por aqui que você pode estar, ou se não é por aqui, você está cometendo um grande erro, um grande equívoco, ou você está fazendo a coisa certa. Quando essa consciência, que é a nossa boa consciência, ela está reverenciando tudo que vem da família, seja certo ou seja errado. Porque essa parte da nossa consciência, ela quer pertencer. Então, mesmo eu não concordando com muitas coisas, eu digo sim, porque eu estou correndo o risco de não pertencer. E muito interessante quando ele traz exemplificando isso com o caso do aidético. Então, ele fala que esteve com um amigo e que esse amigo não colocou para ele que estava adético e ele contraiu a AIDS, né, o vírus da AIDS. E aí o Bert coloca o representante da doença, coloca o representante do amigo e ele fala para o amigo que já esperava por isso. Então, no nível da alma, como se a alma soubesse e antevesse essa decisão que, de certa maneira, poderia ser dele. E ele coloca um representante para a AIDS. E, imediatamente, esse representante do aidético, ele se curva diante do amigo e da AIDS. E concorda que esteja assim. Então, o que ele está querendo dizer com isso, né? Esse todo maior que se mostra na constelação. Ele está falando, mostrando qual é o movimento da alma. Porque muitas vezes, ou às vezes, nós buscamos algo para que a gente possa viver. E esse buscar essa coisa, ou essa decisão, ou fazer essa escolha, a nossa consciência pessoal pode dizer assim, que louco, não é por aí, não vai por aí. Mas no nível da alma, ela sente um algo maior do que aquilo que a gente possa estar pensando. Por isso que quando a gente faz uma constelação, que a gente está olhando ali os representantes se moverem, é exatamente o movimento da alma. Porque nem sempre o representante sabe do que se trata. E os representantes geralmente não sabem do que se trata. Mas eles são movidos pelo movimento da alma. Porque ele entra no campo da ressonância do constelado. Então, mais adiante, o Bert fala sobre a consciência e a doença. Ele faz as duas distinções, né? A saúde e a consciência, e a doença e a consciência. Então, aqui ele traz essa noção, como é que essa consciência, a boa consciência, fica em paz quando ela está de acordo com a consciência, com aquilo que ela espera, com aquilo que ela acha que o grupo espera. Percebem isso? Como é sutil? Ele acha, a consciência acha, a pessoa quer fazer, ele repete determinados padrões, às vezes difíceis da família, ela acha que vai ser benéfico para a família. Então, ela está agindo com a boa consciência. Mas, né, está falando aqui da saúde, a saúde também, ela tem o mesmo caminho. Então, quando todos os órgãos, algo semelhante se passa com a saúde, todas as homenagens e distinções que recebemos da família ou de outras pessoas confirmam e asseguram esse movimento e o nosso dentro, direito de fazer parte.
O que está em jogo, tanto na saúde, quanto na doença, quanto nas dificuldades dos relacionamentos. O que está em jogo é o direito de pertencer. É pelo direito de pertencer. Então, para pertencer, eu faço qualquer coisa. Inclusive, adoeço e morro. E aqui ele traz essa clareza sobre a doença e a consciência. Então, mesmo do mesmo modo que a boa consciência e a má consciência está a serviço da vinculação, boa e má, vinculação e do bem-estar, apesar do seu desconforto, ela também está a serviço da felicidade, por seus objetivos e seus efeitos. Então, esta consciência também está a serviço. Então, apesar dos incômodos, daquilo que é difícil, ela nos força também a pensar na saúde e desenvolver esforços para recuperá-la. Dessa forma, se assemelha também à doença. Então, a doença e a boa consciência. A doença é útil? Útil por em vários sentidos. Útil porque você para. Útil porque é uma possibilidade de reflexão. E útil porque você se volta para o seu autocuidado. E útil por conta dessa máxima felicidade. Então, olha só o que ele diz aqui, né? Em outras palavras, a doença lhes dá a sensação de se sentirem vinculados, inocentes e acolhidos. Então, muitas vezes as pessoas dizem assim, porque alguém adoeceu, ele está querendo atenção e carinho. Alguém adoeceu, alguém fez, né? Alguém fez uma doença terminal. Então, como é complexo essa forma de pensar. A doença que é sentida muitas vezes por sofrimentos, ela também acarreta momentos de compensação da boa consciência. Eu queria deixar um pouquinho em aberto aqui para a gente poder falar um pouquinho sobre isso. Se vocês têm alguma dúvida ou algum esclarecimento, estou aqui para ouvi-los. Maria, você pode falar de novo a respeito da consciência, que ela está a serviço da boa consciência? Esse parágrafo final que você falou? Esse parágrafo final dá assim. Está falando da doença e a consciência, né? Deste modo, a semelhança da má consciência, a doença também contribui para uma vida melhor. Nesse sentido, ela é boa consciência. Foi aqui? Porque a consciência, ela é ampla, né? Então, a nível para a compreensão, o Bert traz o seguinte: existe a grande consciência, que é a consciência espiritual.
Abaixo dessa consciência, existe a consciência familiar, consciência de clã. Dentro dessa consciência, existem várias consciências, que chama consciência pessoal. Cada pessoa tem a sua consciência pessoal. Essa consciência pessoal, ela é como se ela subdividisse entre boa e má consciência. A boa consciência é todo o movimento que nós fazemos para pertencer. E, às vezes, adoecemos para pertencer. Assim, às vezes, essa fala, né, que geralmente acontece, de vez em quando. Ah, fulano chamou, adoeceu para chamar a atenção. Ah, todo mundo se voltou em volta dessa pessoa, ela precisou adoecer para que todos chegassem juntos. Então, assim, essa forma de poder estar experimentando isso, ela também está vinculada a essa concepção da boa e da má consciência. A doença, ela desenvolve um processo de má consciência, ela foi do contra o que a família acha como boa, o que você também acha como boa. Mas, nesse caso, ela é boa, é ruim, doença é uma coisa ruim, mas depois se transforma em algo bom. Então, a gente fica sempre brigando um pouco entre a boa e a má consciência. E esta briga, né, esse desconforto que nós temos quando temos má consciência, porque só queremos ter boa consciência. E a boa consciência nem sempre faz com que a gente desenvolva. A boa consciência, às vezes, deixa a gente num estado acomodado. Ninguém da família se desenvolveu, ninguém da família conseguiu ter dinheiro, ninguém da família conseguiu fazer uma universidade. E aí, quando alguém consegue, se sente mal. Não consegue suportar. Um exemplo muito corriqueiro. Eu não consigo suportar ter sucesso. Porque se ninguém na minha família tem, imagina eu ter sucesso. Eu vou ficar mal. Então, eu adoeço. E quando eu adoeço e fico mal para perder a chance de prosperar, eu me sinto bem com isso, porque eu não corro nenhum risco de ser diferente na minha família. E aí eu sou igual a todos, e aí isso me deixa tranquila e me deixa bem. E, ao mesmo tempo, se me deixa bem, eu estou agindo da boa consciência. Agora, se eu digo assim, eu sinto muito, vocês não conseguiram, mas eu consegui, por todos nós. E eu sustento, gosto, respeito e reverencio o sucesso que eu tive na vida. Aquilo que eu consegui, diferente dos demais. Aí eu posso estar com a má consciência, porque eu fui de encontro ao que o clã espera. Ficou claro, gente? Isso está confuso, é? Alô? Para mim ficou mais claro, Maria. Uhum. Um exemplo mais pequenininho, mais próximo, né? Se eu tenho possibilidade
de fazer uma viagem. E se ninguém da minha família tem, na hora que eu compro um bilhete, estou me preparando para ir, eu adoeço. Então, na hora que eu comprei a passagem e vou, aí eu faço isso com a má consciência. Me rebelei, vou. Estou bancando, pagando, vou. Mas na hora que eu vou, eu adoeço. E para não ir. Então, eu não fui pela minha boa consciência. Porque se eu for, eu vou ser diferente de todos. Então, é melhor não. Aí, quem está correndo risco é o risco do pertencimento. Quem faz isso? Então eu fico. É a boa consciência. Porque eu não vou precisar ser diferente de nada que já está aqui. Assim para o lado da saúde e assim para o lado da doença também. Ficou mais claro um pouquinho? Bem didático, Maria, e bem prático, né? E eu diria bem real aqui também, tá? Sim, sim. Maria, uma pergunta. No caso, quando a gente se vê nessa situação, né? De estar fazendo diferente, eu posso olhar para o meu sistema e dizer obrigado, eu sinto muito de não estar indo com, não estar pertencendo a essa consciência que todo mundo está ali. E me permitam fazer algo diferente? Seria nesse sentido? Isso, nesse sentido. Que naturalmente, às vezes, você não pode fazer no pessoal, mas você vai ter uma postura interior que te leve a isso. Eu respeito e reverencio tudo que eu aprendi nessa família. Mas não é porque eles não conseguem dar um salto nessa direção do sucesso, da saúde, de ser uma pessoa bem positiva, porque os outros não são. Eu digo assim, eu sinto muito. Eu faço isso por mim e faço por vocês. Então, eu vou. E aí, esse é um movimento tão sutil e tão poderoso, porque você se liberta. Você fica livre, respeitando todos que estão aí. E se eles não vão, é porque não podem ir, porque está preso nesse amor cego. O amor cego faz com que ninguém se desenvolva. O amor cego, muitas vezes, ele é excludente. O amor cego também faz adoecer. O amor cego também causa muitos equívocos, porque está cego, né? E as grandes desgraças, às vezes, inclusive os suicídios, ele também está vinculado ao amor cego. Eu sigo você. Eu sigo você sem medir nenhuma consequência. Eu sigo você sem ponderar que tem uma outra oportunidade, possibilidade. Simplesmente segue, cegamente. Cegamente eu sigo você. Criança faz isso, né? Criança faz isso na inocência. E que os pais ou quem tem mais conhecimento pode dizer, pode ficar sã na sua inocência. Não precisa adoecer para tentar salvar a mãe, tentar salvar alguém da família. Você pode continuar saudável, bem, alta, mas está tudo certo, você fica bem assim. Então, você pode olha agora cada um para o seu sistema e pode dizer, sim, ok, farei tudo o que eu puder para o meu crescimento, honrando tudo que eu recebi. Quem não puder seguir comigo,
Eu sinto muito. Porque quem não consegue seguir não precisa do nosso julgamento. E quem julga não ajuda. Precisa sim da nossa compaixão. Eu sinto muito. Você é do jeito que é e eu respeito isso. E eu acolho isso. E eu olho para você e digo sim. Eu respeito o seu destino. Mas se com a minha atitude, movida pela meu desejo de crescimento, com a minha má consciência, eu posso dizer também com o meu exemplo, venha. Você também pode. E se ela sentir que pode, ela vai vir. Agora vamos olhar também para as doenças, não só as nossas doenças, aquilo que a gente é submetido, mas as doenças da família. Aonde as doenças da família revela a consciência. E geralmente está revelando a boa paciência. As doenças podem estar revelando a boa consciência. Tá vendo? Doença e boa consciência. Então, eu proponho que a gente possa ler mais essas duas páginas, para poder ter uma clareza maior sobre esse tema, porque aqui é muito importante. Nós passamos muito rapidamente sobre as coisas e compreendemos pouco quando a gente vai rápido demais. Sobre todos os eventos da vida. Porque a gente está mergulhado num contexto de muito julgo. Então, o muito julgo, ele traz uma atitude que é assim, eu já sei do que você está falando aí, sim, ao menos você terminar de concluir a frase, eu já sei o que é. Tão rápido e interpela como se já soubesse, né? Que é colocar palavras na boca do outro. Então, de que se trata isso que você fala? Talvez fosse a ideia melhor para que a gente compreendesse um pouquinho mais. Mas vamos assim, devagar, construindo, né, uma escuta mais apurada. E aí a gente dá grandes saltos. Tá bom assim? Já são 14h16. Queria mais um pedacinho? Porque se tiver mais um pedacinho, a Lu lê essa página seguinte. A felicidade e depois lê o agradecer. Sim, vamos? Vamos? A felicidade não é mais difícil de suportar do que a felicidade. Nada é mais difícil de suportar do que a felicidade. Muitos suportam facilmente a desgraça, não, porém, a felicidade. Os infelizes, em sua maioria, sentem-se ligados à própria família, por sua própria infelicidade. Sentem-se inocentes e com boa consciência, e isso é um grande consolo em sua desgraça. Inversamente, quem está feliz, enquanto pessoas da sua família estão sofrendo, costuma sentir a consciência pesada. Então, faz todo o possível para voltar a ser infeliz e acaba ficando feliz na desgraça. Assim, quando alguém está feliz ou obteve alguma vantagem, ao mesmo tempo em que os outros em volta deles estão infelizes ou ficaram em desvantagem, ele se sente culpado em relação a eles.
e também se sente culpado em relação ao destino ou a Deus. Quando alguém fica feliz porque se curou de uma doença grave, o que faz ele, se for devoto, oferece a Deus um sacrifício para pagar por sua felicidade. Muita gente acha que sua felicidade será tão maior quanto mais ele pague por ela. Nunca pude confirmar a verdade dessa doença. Quem paga muito, perdeu muito, mas dificilmente ganhou algo, exceto sua sensação de inocência. O que se deve fazer, então, para conservar a felicidade? Primeiro é preciso agradecer, pois a felicidade geralmente não é merecida. Ela é uma dádiva. Aceitá-la simplesmente como tal, sem contrapartida, é difícil para nós. Mas é mais fácil aceitá-la quando fazemos com gratidão. Para que ousemos conservar a felicidade, precisamos fazer algo mais. O que os outros partilhem dela. Quando passamos um pouco da felicidade adiante, deixamos também felizes outras pessoas. Assim, a felicidade aumenta e pode permanecer. Esse é um de seus segredos. Quando numa família um filho é deficiente e os outros são sadios, muitas vezes os filhos sadios não se dão direito de assumir a própria felicidade, sendo o irmão doente. Pensam que ele ficará melhor se eles também adoecerem ou ficarem limitados, achando melhor haver dois infelizes do que um só. Qual seria a solução neste caso? Que os irmãos sadios digam ao deficiente: você é doente e nós somos sãos. Temos uma vantagem sobre você. Faremos algo de grande com a nossa saúde e lhe daremos parte nisso. Quando você precisar mais tarde, estaremos prontos para ajudá-lo. Então, o irmão deficiente também fica feliz. Agradecer e passar adiante. Um fato estranho é que os filhos venham, às vezes, a ter ódio da mãe, embora ela tenha feito tanto por eles. Gostaria de dizer algo a respeito. Quando alguém recebe muito de uma pessoa, como uma criança recebe praticamente tudo de sua mãe, sente-se muito devedor em relação a ela e sabe que jamais conseguirá retribuir-lhe, pois um filho jamais poderá compensar o que sua mãe fez por ele. Não suportando admitir que não poderá retribuir por tudo que recebeu, às vezes ele odeia ou recrimina a mãe, pois assim já não se sente tanto em dívida para com ela. Assim, o ódio do filho contra a mãe pode ser uma defesa para evitar reconhecer ter recebido tanto que não pôde compensá-lo. Quanto mais alguém recebe, tanto maior pode ser sua raiva contra quem lhe deu tanto. E como podemos agradecer a nossa mãe de modo que ela se alegre, embora não possamos retribuir-lhe? Dissemos a ela: recebi tanto de você que jamais poderei retribuir-lhe, mas aceito isso com gratidão e em sua memória o repassarei a outros. Na medida em que passamos adiante o que recebemos, estaremos agradecendo a mãe, pois ela fez o mesmo, também recebeu a vida de sua mãe e a transmitiu a nós. Se agirmos como ela, poderemos aceitar tudo dela e suportar tudo o que recebemos, por muito que seja. Nesse contexto, há outra coisa a considerar. Quando uma criança foi precocemente bloqueada em seu movimento de aproximação da mãe, isto é, quando teve um grande anseio pela mãe, mas não conseguiu chegar a ela, fica zangada e tem raiva de sua mãe. Essa raiva é apenas o outro lado do amor. Se, por exemplo, uma criança precisa ficar no hospital e a mãe não pôde aproximar-se dela, a criança se desespera. Quando ela volta para junto da mãe, muitas vezes está mudada. O amor parece ter desaparecido. E mesmo quando a mãe a toma nos braços, a criança resiste.
Essa reação é causada pela lembrança da separação prematura. Uma criança pequena não consegue processar a perda e expressa sua dor por meio da raiva. Sabendo disso, podemos ser mais compreensivos quando lidamos com essa situação, inclusive com raiva e o ódio, sabendo que aí está atuando um destino. Nossa, que lindo, hein? Que forte isso. Uhum. A raiva é apenas o outro lado do amor. E isso é tão grandioso que, na verdade, nos arrebata, né? Para que a gente possa compreender. Essa parte anterior, né, que falamos da felicidade, nada é mais difícil de suportar do que a felicidade. Nada é mais difícil de suportar do que a felicidade. E olhe só que está ligado quando alguém recebe algo, ele trata logo de fazer uma grande promessa na tentativa de pagar, né, de compensar. Mas não se pode negar a questão do irmão, né? Os irmãos, tá? Tem uma pessoa deficiente, ele não nega que aquele ser é deficiente, ele sim, você é deficiente, mas nós vamos dar tudo que é possível para que você possa também receber algo de muito bom, que seria compartilhar aquilo que o outro não pôde receber. E o lindo aqui, maravilhoso, é quando ele traz essa questão de agradecer e passar à frente. E ele traz essa clareza muito bem colocada em relação às impossibilidades que a gente vive, que suscita raiva. Então, compreender essa grande raiva, que muitas vezes é latente nos nossos sistemas. A raiva vinda da não compreensão, a raiva vinda das nossas frustrações, as raivas vindas das nossas grandes expectativas não cumpridas. Então, a raiva, que na verdade é o outro lado do amor. E sim, ele coloca aqui essa questão da criança, né? E a raiva, muitas vezes, eu recebi tanto e não posso retribuir. Então, eu tenho raiva também disso. Então, a gente lida não lida muito bem com a raiva, né? Nós queremos suprimir a raiva. Mas se a raiva é o outro lado do amor, e aí? Então, se a gente não sabe lidar ou não compreende essa raiva, como vamos compreender o amor? Se a raiva é o outro lado. E então, vamos ficar aqui com essas falas. Somente essa última frase. Uma criança pequena, quando não consegue processar a perda e expressa sua dor por meio da raiva. Sabendo disso, podemos ser mais compreensivos quando lidar com uma situação, inclusive com a raiva e o ódio, sabendo que é uma atuação, sabendo que aí está atuando o destino. Então, muitas vezes, o adulto, quando ele é suprimido da sua raiva, na infância, ele atualiza na fase adulta aquilo que ficou proibido quando criança. Ok? Então, a única coisa é, seja mais compassivo e complacente. Não significa desculpe tudo, seja saco de pancada, as coisas são assim mesmo, você vai suportar. Não, é preciso que você fale, seja claro, com amor, mas compreenda.
compreenda que aí tem algo a ser visto. Tudo bem, então, por hoje? Então, quero agradecer. Um grande abraço, beijo para todos. Então, que a gente possa seguir um pouco com essas compreensões. E isso vá olhando para a nossa vida e nos lapidando como pessoa. Obrigada, Maria, pelo aprendizado de sempre. Um beijo grande para todos. Tchau, Yane. Tchau, Rosa. Tchau, foi um prazer. Um prazer, querida. Esteja aqui na próxima. Obrigada. Beijão.